Sabe, a gente vive num mundo que está transbordando de tecnologia, né? A nossa capacidade de construir qualquer coisa é praticamente infinita. E com isso, a pergunta mais importante mudou. Não é mais o que a gente consegue fazer, mas sim o que realmente merece existir. E para quem está no dia a dia, criando, codando, gerando valor de verdade, isso não é papo de filósofo, não. É o nosso dilema central. É por isso que hoje a gente vai mergulhar num manifesto, um framework chamado Decode, que tenta trazer um pouco de rigor, um método para responder justamente essa pergunta. Então, nosso caminho aqui vai ser bem direto. Primeiro, a gente vai entender o tal do paradoxo da inovação que a gente vive hoje. Depois, vamos botar nome nos bois, sabe? Identificar quem são os verdadeiros inimigos da clareza. Daí, a gente entra de cabeça na filosofia do Decode, vê como ele bate de frente com alguns frameworks antigos e, no final, a gente fecha com a pergunta que, no fundo, é a que mais importa. Vamos começar com uma contradição que, olha, quem trabalha com tecnologia com certeza já sentiu na pele. A gente tem um poder de fogo, um poder computacional que nunca existiu antes na história. Mas, ao mesmo tempo, aquela sensação de progresso de verdade, de inovação que realmente muda o jogo, parece que está cada vez mais longe, né? A ideia aqui é meio radical, mas é a seguinte: progredir, hoje em dia, significa ter a coragem de construir menos. Essa frase aqui, para mim, resume tudo. É o diagnóstico perfeito da nossa área: abundância tecnológica e escassez conceitual. Para e pensa um pouco. Quantas equipes incríveis com gente super talentosa estão agora mesmo otimizando uma feature que ninguém pediu, usando a stack mais complexa do universo para resolver um problema que, no fundo, nem existe? Pois é, a capacidade de executar, de construir, isso virou commodity. Agora, o que é raro, o que vale ouro, é a clareza de propósito. É a coragem de olhar para uma ideia e falar: não, isso a gente não vai fazer. E aí que está o pulo do gato. O nosso gargalo hoje não é mais técnico, não é engenharia. O gargalo está na concepção. A gente tem tanta opção, tanta ferramenta, tanta possibilidade, que isso criou uma espécie de névoa estratégica que deixa todo mundo paralisado. E é aí, no meio dessa névoa, que os produtos morrem. Não é por causa de bug, não é por arquitetura mal feita. Eles morrem por um erro de propósito, uma falha que aconteceu muito antes de alguém escrever a primeira linha de código. Ok, então se a tecnologia não é a vilã da história, quem é? Onde está o problema? Segundo o manifesto Decode, o inimigo não está lá fora, ele está aqui dentro. Ele é humano, é organizacional, é sistêmico. O inimigo é a complexidade que a gente mesmo cria. É uma força que vai sabotando a clareza, matando a ideia no ninho, antes que ela tenha qualquer chance. E o primeiro desses inimigos, esse é clássico: o ego. Quem está no mundo corporativo sabe exatamente do que eu estou falando. Sabe aquele produto que nasce não para resolver a dor de um cliente, mas só para justificar a existência de uma equipe inteira? Ou aquela decisão de usar uma tecnologia super complexa, não porque é a melhor solução, mas porque fica bonito no currículo de alguém? É isso. O ego joga fora a pergunta "isso resolve o problema de alguém?" e coloca no lugar a pergunta "como isso me beneficia?". O segundo inimigo é o viés. Sabe aquela velha história do "em time que está ganhando não se mexe"? É a armadilha de achar que o sucesso do passado garante o sucesso do futuro. É repetir a mesma fórmula sem parar, mesmo que o mundo lá fora já seja outro. É também a política interna, né? Onde a opinião do chefão vale mais do que qualquer dado, qualquer pesquisa com o cliente. O viés é o que faz o futuro ser só uma cópia meio sem graça do passado. E por último, o inimigo mais perigoso, porque ele é sutil, a tal da gravidade organizacional. Pensa nela como se fosse um buraco negro no meio da empresa. É uma força invisível que puxa toda e qualquer ideia nova para dentro, forçando ela a se encaixar nos processos que já existem, na burocracia de sempre. O produto, que deveria ser uma flecha apontada para o problema do cliente lá fora, acaba sendo entortado até virar só mais uma pecinha que serve para manter a máquina interna funcionando. E quando esses três, ego, viés e gravidade organizacional, vencem a batalha, os resultados a gente vê em todo lugar. São sintomas da doença. Sabe, aquela ferramenta interna que de repente decidem vender como se fosse um produto. Ou aquela coleção de features jogadas sem conexão nenhuma que alguém resolve chamar de plataforma. E o clássico, dashboards lindos que não geram valor nenhum. Ou o pior de todos, produtos que são tão complexos, tão frágeis que só continuam funcionando na base do heroísmo, do esforço absurdo de uma equipe que está sempre apagando incêndio. Beleza, o diagnóstico é pesado, eu sei. E para um problema desse tamanho, não adianta vir com mais um checklist, mais uma cerimônia de ágil. A resposta tem que ser mais profunda. Tem que ser uma nova forma de pensar, uma filosofia mesmo, para trazer a clareza de volta para o começo de tudo. E é exatamente essa a proposta do Decode.
O nome completo dele já diz muito: Decoupled Oriented Product Design and Enablement. Calma, o que importa é a ideia por trás. O objetivo aqui não é só fazer software. O objetivo é criar valor econômico transferível. Pensa assim, é a habilidade de olhar para um processo caótico, para uma complexidade de negócio e conseguir extrair dali um ativo, algo tão claro, tão bem definido, que se torna um produto em si mesmo. E o mais importante, um produto que não depende de como ele vai ser entregue. E o primeiro princípio do Decode já vira mesa. A ideia é, o produto existe antes do software. O produto não é o código, o produto é a lógica. Gosto da analogia da partitura de uma música. O produto é a partitura, é a resposta estruturada, elegante, para um problema. O software? O software é só um dos instrumentos que pode tocar essa música. Pode ser uma API, um dashboard, até um serviço de consultoria. São os instrumentos. E fica a reflexão, se o valor do que você construiu some no momento em que o servidor é desligado, será que aquilo era mesmo um produto? Isso leva direto para o segundo pilar, desacoplar, ou seja, separar as coisas. Não é só uma decisão técnica de arquitetura, é um ato filosófico. É sobre separar o valor da sua embalagem, é libertar a capacidade da sua forma de entrega. Pensa na liberdade que isso te dá. Quando o valor que você gera é independente da tecnologia que o entrega, você pode mudar tudo. Pode trocar a tecnologia, a plataforma, até o modelo de negócio. E a alma do produto, o valor central, continua ali, intacto, pronto para ser entregue de um jeito novo. Agora segura, porque esse terceiro princípio vai contra tudo que a gente ouve por aí. Numa cultura que grita construa rápido, erre rápido, o Decode pisa no freio e diz: construir é a última opção, é o último recurso. Antes de escrever uma linha de código, a sua obrigação é se perguntar: eu consigo resolver isso só mudando o processo? Existe alguma ferramenta que eu possa comprar que já faz isso? E a pergunta de ouro: eu consigo redesenhar o sistema de um jeito que esse problema simplesmente desapareça? Só depois de responder não para tudo isso é que você ganha o direito de construir. Então, só para deixar bem claro onde o Decode se encaixa. Ele é um framework para conceber produtos, para pensar o que criar. É uma máquina de reduzir complexidade. Ele é sobre decidir o que merece nascer. O que ele não é um desenho de arquitetura de software, ele não é o Scrum, não é um método de entrega, ele não é uma ferramenta para criar roadmap de feature, ele não está aqui para te ajudar a gerenciar o backlog. Ele está aqui para garantir que o seu backlog inteiro faça algum sentido. Ele vem antes de tudo isso. Beleza, mas aí surge a dúvida. Como isso conversa com o que a gente já usa no dia a dia? Lean, Ágil, DDD. A ideia do Decode não é jogar tudo isso fora, de jeito nenhum. A proposta é outra. É ocupar um espaço que, na real, sempre esteve vazio. É a peça que faltava bem na fundação do nosso trabalho. Vamos olhar essa tabela. A relação com Agile e Lean é de quebra, mas no bom sentido. Pensa assim, Agile e Lean são aceleradores incríveis, são o motor de um carro de corrida. Mas eles assumem que você já sabe para onde está indo. O Decode é o GPS, é o que define o destino antes de você acelerar. Ele não está preocupado com a velocidade, mas sim com a direção. Já com o Domain Driven Design e a Clean Architecture, ele complementa. Essas práticas protegem o código, a implementação. O Decode protege a essência do produto, definindo o que de fato merece ser protegido com tanto cuidado. Se a gente for resumir numa frase, seria esta. Quase todos os frameworks que a gente ama e usa, Agile, Scrum, Lean, eles operam na camada do como. Como construir melhor, como entregar mais rápido. O Decode trabalha uma camada acima, na camada do o que e principalmente do porquê. Ele se preocupa com a razão de ser do produto. E é exatamente porque a gente costuma pular essa camada e ir direto para o como, que a gente vê tanto o projeto que é um espetáculo tecnicamente, mas que no fim é um fracasso completo. E no fim das contas, tudo isso, toda essa filosofia, se resume a um único ponto. A gente pode condensar tudo numa só ideia, numa pergunta que serve como uma bússola para a gente navegar nesse mar de complexidade. O lema, a missão, é essa aqui. Transforme complexidade em produtos. Simples assim. O nosso trabalho não é criar mais código, mais sistemas, mais complexidade. É o contrário. É olhar para o caos de um processo, para a confusão de uma área de negócio, absorver toda aquela complexidade e devolver para o mundo um ativo de pura clareza, de puro valor. E chegamos à pergunta final. A pergunta que define tudo. Hoje em dia, perguntar a gente consegue construir isso é quase inútil. Porque com a tecnologia que a gente tem, a resposta é quase sempre sim. A pergunta de verdade, a pergunta difícil,
aquela que separa quem está só ocupado de quem está de fato criando valor, é outra. É a pergunta que valida a intuição de quem já tem anos de estrada. A pergunta é: isso aqui merece existir? Deixasse a pergunta ecoar na cabeça antes de começar qualquer coisa, talvez seja esse o verdadeiro ponto de partida de um produto que realmente importa.